Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Sábado, já dia 30 do 1, né? Estamos terminando aí. Hoje é o penúltimo dia do mês. O Júnior já está conosco aí. Graça e paz, Júnior, seja bem-vindo. O Júnior sempre nosso companheiro, né? Já iremos começar. Hoje nós estamos com a salvação completa, a diferença entre salvação e reino dos céus. Nós já falamos sobre algumas coisas. Foi entrando, querido, vai colocando o seu nome. Vamos orar, queridos? Vamos começar? Quero agradecer por você estar aqui na Escola dos 5 Ministérios, podendo aprender sobre a salvação eterna e a vida eterna, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino dos Céus e o Reino dos Céus e a sua recompensa. Isso tudo está dentro do nosso entendimento de salvação completa. Vamos orar então e a gente começamos. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Estamos com a sua palavra aberta. Senhor, ministra sobre nós através do seu Espírito, que habita em cada um de nós, traz para nós o entendimento das suas Escrituras, nós possamos beber dessa palavra e ser transformada por ela, que a sua palavra nos dê direção, foque os nossos olhos naquilo que é principal. Não há tempo de perder tempo com coisas que não seja principal. Quanto tempo nos resta? Quantos dias nos resta sobre essa terra? Se há ainda mais um ano sobre essa terra? Senhor, eu sei que antes da sua volta, os vencedores serão levados para o trono, e lá estaremos contigo a nosso tempo de boda, de núpcia. Por isso estamos produzindo as nossas vestes, ensinando, redarguindo, exaltando em amor, cuidando da sã doutrina, da palavra, sendo direcionado por ela. Por isso, muito obrigado por cada irmão que está aqui hoje conosco.
ouvindo, aprendendo, compartilhando, tirando as suas dúvidas e também nos ensinando. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que todos aqueles que têm endurecido o seu coração e fechado os seus ouvidos para ouvir, Senhor, o Senhor tenha misericórdia deles, que o seu Espírito os alcance. Eu sei que em meio a uma multidão de pessoas que tem nas redes sociais, o Senhor tem os seus eleitos, os seus escolhidos, aonde essa palavra entrará e fará morada e frutificará para a glória do Senhor. Por isso nós te adoramos, te louvamos, rendemos o nosso coração na tua presença. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos começar então, né? Quero recapitular o que nós já estudamos. Lembrando, vou postar aqui agora nossa playlist, aonde está todas as ministrações, uma lista de reprodução da salvação completa, né? Desde a número 1 até essa de hoje vai já estar lá assim que nós terminarmos aqui. Então, se você quiser enviar para as pessoas, você pode enviar esse link, né, que eu acabei de postar, né, que é do YouTube, e ela vai, eu vou deixar aqui fixado por um tempo. Isso. E você pode estar enviando as pessoas e elas assistirão todas as ministrações da salvação completa. Querido, a diferença entre salvação, vida eterna, e reino dos céus e recompensa. Pastor, todo salvo, ele estará no reino dos céus? Não, nem todos salvos. Todos salvos receberá galardão no reino dos céus, no reino milenar? Também não. Somente os salvos vencedores, aqueles que negaram a si mesmo e venceram, então eles receberão, né, o direito, né, não só legal, mas de experimentar o reino e ser recompensado no reino. Então, a diferença do reino do céu, da vida eterna, né, do evangelho da graça, vida eterna, e o evangelho do reino dos céus e a recompensa desse reino são várias. Nós vamos dar algumas. Nós já falamos que a primeira diferença é a posição legal, né? Todo salvo, todo aquele que entrou pelo evangelho da graça, entendeu a graça e entrou, ele tem direito legal de entrar no reino. Ele tem direito legal, né? O que isso quer dizer, direito legal? É que todo salvo ele tem direito de entrar no reino, porque ele se transformou em filho de Deus. E se transformando em filho de Deus, automaticamente ele tem direito do reino, porém, né, nem todos os filhos que têm direito legal do reino terá posição ou experimento, né, a posição experimental do reino, entrará no reino e experimentará o reino. Por quê, pastor? Porque o reino dos céus é para os filhos maduros, o reino dos céus é para aqueles que negaram a sua vida da alma aqui na terra e entregaram a sua vida para o reino dos céus, né? Morreram aqui, né, o seu eu, e viveram para Deus, cumprindo a vontade do Pai, como diz Mateus 7:21, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Desculpa. Então, querido, essa é a primeira diferença. A primeira diferença é a posição legal e experimental. A posição legal, todos os salvos têm posição legal para o reino, mas somente aqueles que experimentar, né, a posição experimental, nem todos, né? Por exemplo, eu posso ter 2 filhos, um de maior e um menor, né? Eu vou deixar a herança para eles. Eles 2 têm direito da herança,
mas só um vai poder pegar e usufruir dessa herança, porque já é de maior, já é maduro. O outro ainda é menor, então alguém ficará tutor por ele, né? Eu não sei se você está entendendo. Então, querido, quando nós vamos para a segunda diferença, nós entendemos que a segunda posição é como recebemos o Evangelho da graça, salvação eterna, e o Evangelho do reino e recompensa. Como que recebemos? A graça e a vida eterna e a salvação eterna nós recebemos pela fé, né? Pela fé, somente pela fé, não tem outra maneira. A salvação é por predestinação, eu fui predestinado, porque eu fui predestinado, né, se você pegar aí Romanos, João capítulo 8, versículo 28, né, deixa eu ir lá. Romanos 10, 8, 28 vai dizer assim, no versículo 29, 30, né? E aos que predestinou, que deu um predestino, estes também chamou a salvação. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este glorificou, que é glorificação do corpo. Então quer dizer que a salvação é por predestinação. O reino dos céus não, é por livre-arbítrio, é por obras. A salvação não me pede nada, mas o reino me pede tudo. A salvação não é por mérito, mas o reino é por mérito, é pelo meu esforço. Essa é a grande diferença, é como recebemos. Eu recebo o Evangelho da graça, a salvação eterna, pela fé. A fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê com o seu coração e confessa com os seus lábios, recebe a salvação eterna, né, o Evangelho da graça. Agora, essa salvação eterna e esse Evangelho da graça, segundo o texto de Efésios, capítulo 2, 8, 9 e 10, diz que eu fui salvo para as boas obras. Então, automaticamente, ele me salvou e me deu um destino. Qual? O reino. Agora, eu preciso cumprir essas boas obras, a qual ele diz que foi preparado para que pudéssemos andar nelas, né? Se nós formos lá em Efésios capítulo 2, né, nós podemos ler isso claramente, e essa é a base de fé dos vencedores. Qual é a base da visão do reino do Evangelho da graça, do Evangelho do reino? Olha, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então eu recebo a salvação e a vida eterna pela fé. Só que ele continua, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então eu fui criado nele, né? Eu aceitei Jesus, ele recriou o meu espírito, eu fui criado nele. Ele diz, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então já foi preparada essas obras para mim. Por isso que ele diz lá, guarda, todo aquele que guardar as minhas obras, eu darei, venho sem demora, né, guarda o que tem, para que ninguém te tome a sua coroa. Então o Senhor, ele nos dá um destino, uma coroa, porém dentro dessa coroa, eu preciso cumprir primeiro as obras para recebê-la. A diferença de direito legal de ir para o reino, direito experimental daquele que experimenta o reino aqui na terra. Porque, querido, o que é experimentar o reino aqui na terra? Experimentar o reino aqui na terra é eu experimentar o governo de Deus, porque reino fala de governo, fala de governar sobre a minha vida e através da minha vida. Então o direito legal é que eu tenho agora que permitir que o governo de Deus governe, mas nem sempre isso acontece, porque eu quero viver segundo a minha vontade, o meu bel prazer, do jeito que eu quero. Eu faço para Deus, mas eu faço só aquilo que eu gosto, né? Então aquilo que eu gosto não é a vontade de Deus, nem sempre é a vontade de Deus, mas a minha própria vontade. Então eu estou sendo Deus de mim mesmo. Então ele diz, olha, você quer viver o reino dos céus aqui na terra? Então permite que o governo de Deus trabalhe através de mim, viva através de mim, me conduza dia após dia dentro do reino dele. Essa é a diferença de como eu recebo
né? Eu recebo a graça, o evangelho da graça, salvação eterna, pela fé, porque eu fui predestinado. Não fui eu que me conquistei, vamos dizer assim. A Bíblia diz lá em João do 6 a 37 até o 40, diz que não foi todo aquele que o Pai enviar a mim virá, né? Não tem como escapar, virá. E ele diz, e eu de maneira nenhuma os perderei, os lançarei fora e o ressuscitarei no último dia. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, né? João 15, 16. Então, a realidade, né, é que a salvação eu não escolho ser salvo, mas eu fui escolhido por Deus ser salvo por Ele, porque Ele amou o mundo. Pastor, Ele amou todos? Sim, mas Ele não vai salvar todos, aí é uma outra live. Então, a salvação é pela fé, a fé que não vem de mim também. A fé está escrito lá em Gálatas capítulo 5, 6, a fé que opera pelo amor, né? Gálatas capítulo 5, 6, querido, é a resposta de Paulo para Gálatas. Gálatas, olha, não é a circuncisão, ele diz nem a circuncisão. Circuncisão era uma incisão, um corte que eu fazia no prepúcio do pênis da criança ao 8º dia, e aquela era a marca, né, que criava dor, tinha dor, né, era a marca para a salvação eterna, ou perdão, para a lei, né? Mas Paulo diz aos Gálatas, nem a circuncisão, também nem a circuncisão, quer dizer, nem fazer isso, nem deixar de fazer isso tem valor algum. Eu não posso basear a minha fé naquilo que eu faço ou naquilo que eu deixei de fazer. Ele diz, mas a fé que opera pelo valor, pelo amor. Então toda a fé que opera pelo amor é essa fé que ela tem poder para a salvação. Então nós vamos entender em 1 João 4, 8 e 16 que Deus é amor. Então essa fé é Deus que vem habitar na minha vida. Quando ele lança o seu amor, lança Jesus sobre a minha vida, a palavra dele, e essa palavra entra no meu coração, eu entendo o amor de Deus a ponto desse amor gerar fé em mim e eu alcançar a salvação. Amém, Júnior? Bom trabalho, meu filho. Entendeu, querido? Então a salvação é pela fé, né? E essa fé também não é minha, é um dom de Deus, segundo o texto de Efésios. E a Bíblia diz em Romanos 11, 29 que o dom de Deus é sem arrependimento, em algumas versões irrevogável. Então a partir do momento que Deus me deu o dom da salvação, Ele não tira mais, e é Ele que me dá. Ele me dá a graça, que é Jesus, Ele me dá o amor, que é Ele mesmo, a palavra dele enviada em Cristo para a minha vida. Esse amor é a fé. Então Ele que me dá esse dom da vida eterna, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, querido, a salvação se recebe pela fé, mas o reino do céu se recebe pelas obras, né? Pelaquilo que eu vou cumprir. Pastor, posso fazer qualquer obras? Também não. Não é assim que fazemos as coisas. Não é por qualquer obras que recebemos o reino do céu. Olha só, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Porque muitas pessoas eu vejo, né, em alguns tipos de denominações, que não, pastor, eu nasci para cantar playback, não, eu nasci para pregar, né? Pastor, eu nasci para fazer isso ou aquilo. Não, pastor, eu só gosto de fazer isso. Querido, quando você faz para Deus só o que você gosta, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você. Porque normalmente as obras pelo qual o Senhor nos enviou, nem sempre nós vamos gostar, ou quase 90% nós não vamos gostar, porque ela vai contra a vontade da minha alma, né? A minha alma ela é feita de emoções, pensamentos e vontades. Então geralmente eu vou fazer aquilo que eu não gosto. Por quê? Porque eu não faço pelo meu governo. As minhas vontades é o meu governo, os meus pensamentos é o meu governo, é o meu reino. As vontades do Pai é o governo do Pai. Entendeu, querido? As vontades do Pai é o governo do Pai, é o reino do Pai na minha vida. Por isso que eu tenho que fazer as vontades do meu Pai. Entendeu, querido? Por isso que se diz que o reino dos céus
né, o milênio aí, né, o reino milenar, onde em vez de eu ficar aqui na terra sendo disciplinado por Cristo e pelos vencedores, eu serei um vencedor e vou governar, reinar com Cristo, da mesma maneira que Cristo negou a sua própria alma, né, o seu próprio eu, né, por isso que ele diz, olha, tome a sua cruz e siga-me. Ele negou a si mesmo, né, quando ele disse assim, Senhor, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas ele diz, todavia seja feita a tua vontade, quer dizer, mata o meu eu e cumpra o teu querer, a tua vontade. Entendeu, querido? Então é importantíssimo que você entenda isso, porque somente assim, somente nesse processo receberemos o reino dos céus. Mateus 21, ele vai dizer, ele vai expressar, né, como recebemos o reino dos céus. Ele vai dizer assim, ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que me diz Senhor, Senhor. Lembrando que se essa pessoa está dizendo Senhor, é que essa pessoa já entregou a sua vida a Jesus, ele já é salvo, porque o Senhor Jesus é Senhor dele, né? Já salvou ele, mas ele diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Por que a vontade do meu Pai? Porque lá em Efésios 2:10 ele diz, né, que nós somos feituras suas, criado em Cristo, para as boas obras, a qual Deus Pai preparou para que andássemos nela. Então nós temos que andar nessas obras a qual o Pai preparou para nós, né? Eu tenho as que o Pai preparou para mim, você tem as que o Pai preparou para você, eu e a minha esposa, o nosso casamento uniu o propósito, então nós caminharemos juntos no propósito que Deus Pai preparou para nós. Amém, igreja? Enquanto você não entender o propósito da tua história e da tua vida, as coisas não vai colaborar para o teu crescimento, para o teu avanço, né? Você não terá uma satisfação, porque a satisfação de fazer a obra do reino não está somente exteriormente, mas principalmente 100% interior, né? Talvez você não tenha muito dinheiro, talvez você não é rico, você não conseguiu ter o carro que você queria, a casa que você queria, porém você tem uma paz interior e uma alegria e uma satisfação imensa, a ponto de você ser grato ao Senhor. Entendeu, querido? E ele vai continuar dizendo no 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É eu fazer algo em nome de Deus, a qual Deus não mandou que eu fizesse. Isso é iniquidade. Amor, você pega para mim? Entendeu, querido? Então, qual a diferença entre Evangelho da graça e receber a salvação eterna, Evangelho do reino e receber o galardão do reino? É isso, graça pela fé, mas a graça que eu recebi, o Evangelho da graça, que é pela fé, ele agora me conduz para as boas obras. Porque se eu recebi a graça, querido, quer dizer que o Espírito Santo veio habitar no meu espírito. No meu espírito. E isso quer dizer que agora o meu espírito vai estar lutando contra a minha carne, né? O que diz o texto lá, que a carne se opõe ao espírito e o espírito contra a carne, para que eu não faça aquilo que eu quero, mas faça aquilo que o Espírito, a vontade do meu Pai, diz que eu tenho que fazer. E quando eu nego a mim mesmo e faço aquilo que Deus quer que eu faça, que é a graça trabalhando em mim, por isso que eu sempre tenho uma fala assim, que para mim ela tem toda o sentido, a graça é violenta, porque quando a graça entra, ela é tão forte na minha vida que eu abandono qualquer coisa para as boas obras, porque ela me transformou. Então agora eu vou para as boas obras, vou cumprir, porque aí eu recebo o galardão no reino. Entendeu, querido?
Presta atenção. Então, a diferença entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino, Evangelho da Graça e receber a salvação, e Evangelho do Reino, dos céus, e receber o reino milenário e o seu galardão, é eu não somente chamar o Senhor de Senhor, Senhor, mas permitir que o reino dele agora manifeste na minha vida, como realidade dentro de mim, e depois como manifesta na vida das pessoas. A minha grande pergunta, querido, é: você faz aquilo que você gosta ou você faz aquilo que o Pai quer que você faça? Responde para mim, coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários, você está fazendo aquilo que você gosta? Ah, pastor, eu gosto de fazer isso, fora disso eu não gosto não. Eu só faço aquilo que agrada, que eu me sinto confortável. Eu participo daquilo que eu acho que é bom para mim. Pois é, querido, quando você faz isso, automaticamente você está servindo o teu reino e não o reino de Cristo. Você está fazendo as obras que você quer, não as obras pelo qual Deus preparou para nós. Ah, pastor, mas aí também o senhor é muito duro. Então pergunta para Paulo, que morreu degolado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão, que foi apedrejado, João, que foi lançado num tacho de óleo quente, ficou preso na ilha de Pátimo. Querido, eles não fazem aquilo que eles gostavam, eles faziam aquilo que era necessário cumprir as obras do Senhor. Vamos ler mais alguns textos que vai falar sobre o Evangelho do Reino, como receber. Ele vai dizer, mas para você reinar tem que fazer a vontade de Deus. Por isso, ser um vencedor é algo muito diferente de ser salvo. Você pode ser salvo e ser um derrotado, e isto é muito grave. Ser salvo e ser um derrotado, isso é muito grave. Por quê, pastor? Porque a salvação, ela me dá direito legal de entrar no reino. Porém, somente quando eu nego a mim mesmo, o reino que jaz o maligno, que é a minha alma, os desejos da minha alma, emoções e pensamentos, é que eu consigo desfrutar do reino dos céus, o governo de Deus sobre a minha vida, o governo de Cristo. E aí eu sou vencedor. Eu sou vencedor do quê? Porque eu venci a mim mesmo. Olha só, Mateus 11:12, vamos lá. Mateus 11:12 vai falar como se recebe o reino. Mateus 11:12 vai dizer assim, e desde os dias de João até João, as pessoas viviam na lei e nos profetas. Mas ele diz, desde o dia de João Batista até agora, faz-se violência, destaca aí com marca-texto, aí faz-se violência no reino dos céus, e só se apodera dele, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam deles. Quer dizer, somente aqueles que se esforçam, aqueles que negam a si mesmo, aqueles que se envolvem nesse reino, aqueles que se entregam e permite que o governo de Deus governe a sua vida. Então, a diferença entre, nós estamos falando hoje a salvação completa, a diferença da salvação do Evangelho da graça e a salvação e a vida eterna, e a diferença do Evangelho do reino, e o reino milenar, e o galardão desse reino, a recompensa de eu ter negado e perdido a minha vida aqui. Entendeu, querido? Então, são poucos os irmãos que realmente vão reinar. Eu acredito que esses 8 irmãos que estão aqui comigo online são vencedores e vão reinar. Vamos ver outro texto? Ele diz, para ser salvo não tem que se esforçar, porque a salvação é de graça. Mas o reino é pelas obras. A quem não tem obras não vai reinar com o Senhor. Alguém pode dizer que não quer reinar. Quem pensa assim não está indo para o céu.
Porque alguém que é cheio do Espírito, alguém que foi comprado e conquistado por Deus, não tem essa atitude. Um crente de verdade nunca escolhe a miséria e a pobreza, nunca escolhe ser um derrotado. Então, querido, se você recebeu realmente, essa é uma luta, paz, Cris, seja bem-vinda. Essa é uma luta que eu tenho com todos os irmãos que caminham comigo. Por quê? Pastor, mas eu já recebi a graça. Ok, querido, mas será que você recebeu a revelação da graça? Porque, querido, você pode receber a graça, que é a salvação eterna, a vida eterna, mas não receber a revelação da graça. O que é a revelação da graça, pastor? É essa revelação que diz: olha, eu fui salvo para as boas obras, a qual Deus preparou para que eu andasse nela. É onde essa graça, ela é tão violenta, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, que ela invade o meu ser a ponto de eu abandonar qualquer coisa para seguir a Cristo e as suas obras. Então, qual a diferença do Evangelho da Graça, salvação eterna, vida eterna, e a diferença do reino, o reino milenar e a recompensa do reino? É se eu realmente estou permitindo, porque a clave, o que é reino dos céus? É o reino que habita hoje no céu, que é Cristo, governando a minha vida, tomando decisões na minha vida, mudando a minha vida, transformando a minha vida pelo Espírito Santo. Olá, Altair! Eita glória! Altair está lá em Portugal. Está em Albufeira? Fogo, pá! Altair, um grande amigo, morava em Rolim de Moura, conheci ele em Portugal, né, quando vivia ali na Espanha 5 anos, um amigo de todo o coração. Obrigado por estar aqui, Deus te abençoe, você e a Bia. Dê um abraço na irmã Bia também. Então, querido, essa é a grande diferença entre a salvação eterna, que é o Evangelho da Graça, ok? E a vida eterna, a qual aquele que recebeu a vida eterna não perde mais, e o reino dos céus, o Evangelho do reino dos céus, que é o reino milenar, que é 1000 anos vivendo no reino milenar, e a sua recompensa. Nem todos os salvos entrarão no reino milenar para reinar, para governar, mas os salvos vencedores, aqueles que hoje permitiram o governo de Cristo agora na terra sobre a sua vida, não fez segundo a sua vontade, mas fez segundo a vontade de Cristo, ok? Que é o que está escrito lá em Efésios 2. Então, quando nós falamos assim, pastor, eu recebi a salvação, eu vou entrar no reino? Nem todos, por quê? Nem todos está permitindo aqui, que é negar a si mesmo, né? Aquele que perder a sua alma aqui, perder a sua alma aqui, vai ganhar lá. O que é perder a minha alma aqui? Eu não viver segundo a vontade da minha alma, eu não viver pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos e pelas minhas vontades. Essa é a minha alma, ela é tripartida. Mas eu viver segundo a vontade de Cristo, os pensamentos de Cristo e as emoções de Cristo. Então, o reino dos céus aqui na terra, quando ele diz, venha o teu reino, né? Ele estava dizendo, olha, quando o Espírito Santo vir e entrar na vida dos irmãos que receberam o Evangelho da Graça, a salvação eterna, a vida eterna, eles precisam agora deixar que o reino dos céus governe na terra através da minha vida. Então ele não é somente um reino aparente, né? O que é um reino aparente? É um reino aparente das Escrituras. Você lê a Escritura, mas o reino só está nas Escrituras. O que é o reino em realidade? É um reino sendo real em mim. Eu leio as Escrituras e eu começo a praticá-la e viver por ela e negar o meu eu. Então ela se tornou real em mim. E quando é reino manifesto? É quando eu permito que a realidade seja tão forte em meu ser que começa a afetar as pessoas que estão ao meu redor. Aí se torna reino manifesto. Então, pastor, a salvação completa, a diferença entre salvação e reino dos céus. Primeiro, a posição legal. Quem é que tem a legalidade de entrar no reino? Todo aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador.
Porém, pastor, todos entrarão? Não, porque nem todos estão experimentando o reino aqui na terra. Então, em vez de entrar no reino para reinar, vão entrar no reino milenal para ser reinado e disciplinado. Vai ser disciplinado no reino, porque não perdeu a sua vida aqui, então vai ter que ser disciplinado, purificado lá. 2. Também é a questão de como recebemos. A salvação eterna eu recebo pela fé em Cristo Jesus, é gratuito, a fé não é minha, ele diz: a fé não é de vós, para que ninguém se glorie. Mas o reino eu recebo por obras, eu tenho que praticar as obras, não só boas obras. Ah, pastor, se eu praticar qualquer obra, eu vou reinar? Não. Mateus 7:21 diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Efésios 2:10 vai dizer que o Senhor me salvou para as boas obras, né, em Cristo Jesus, as obras a qual o Senhor preparou para que eu andasse nelas. Então existem obras para mim, para você e para todos nós que foram preparados para que nós andássemos nelas. Por isso que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não profetizamos, não fizemos muitas coisas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca te conheci, porque você fez as obras que você gostava, que você se destacava, que você ficava aí bonitão, mas você nunca fez as obras que eu preparei para que você andasse. Você entendeu o contexto de tudo, querido? Isso é extremamente importante, porque se nós não entendermos isso, nós já somos salvos e temos a vida eterna depois do milênio, porque a vida eterna é o reino de Deus, o reino dos céus é o reino de Cristo, e o reino dos 7 anos da grande tribulação é o reino do anticristo. Cada tempo desse nós temos uma posição. Por exemplo, eu tenho convicção em nome de Jesus que eu sou um vencedor, então eu não entrarei nos 7 anos da grande tribulação, serei arrebatado para o trono antes dos 7 anos da grande tribulação. Mas os salvos derrotados passarão pela grande tribulação, se morrerem degolados vão subir para o reino dos céus também. Se não morrerem, vão entrar no milênio e serão disciplinados, né? Serão arrebatados ali no final dos 7 anos, que é o segundo rapto, né? É um arrebatamento em 2 etapas, serão arrebatados para as nuvens. Nas nuvens eles serão julgados, né? Será o tribunal de Cristo, a qual os vencedores que estão descendo com Cristo receberão o galardão, mas os salvos derrotados receberão a sua sentença de disciplina. Por quantos anos no milênio serão disciplinados, né? E voltaremos para a terra. Os vencedores vão governar a terra, reinar na terra, trazer governo de Deus sobre a terra por 1000 anos. Mas os salvos derrotados serão disciplinados e serão reinados pelos vencedores de Cristo. Entendeu aí, querido? Dá um ok, dá oi, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, querido, tudo isso que eu estou te dizendo, nós já temos nas playlists lá no YouTube, e eu tenho o maior prazer de sentar com você e explicar a diferença do Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Terceira diferença, vamos entrar antes, vamos ver mais alguns textos, né? Apocalipse 22:12, olha lá, vamos lá. Ele diz assim, ó: e eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Lembrando, se ele vai recompensar os que chegarem no milênio vencedor, dar o galardão segundo as obras, então a salvação, esse texto não está falando de salvação de vida eterna, está falando de salvação para o reino. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que sois salvos pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Então quer dizer que esse texto não está falando de salvação, vida eterna, não é o Evangelho da Graça que está falando em Apocalipse 22:12, mas sim do Evangelho do Reino, que é os vencedores salvos, que negaram a si mesmo, praticaram boas obras, ou na verdade praticaram as obras de Deus, e eles receberão o galardão.
Quem entendeu aí? E isso, querido, é extremamente importante. 90% da igreja, e aí eu não digo denominações, placas de igreja, eu digo igreja, pessoas que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, não sabe disso. Estão com as vendas tampadas. Por que não sabem? Porque não querem? Não, porque os pastores também não sabem, não ensinam. E os que sabem não têm peito, não têm, não querem se expor, não querem se colocar à exposição pública de dizer: olha, eu não tinha luz de todo o evangelho completo, agora eu tenho e eu quero modificar muitas coisas que eu falava. E aí, para isso, ele tem que se humilhar. E os pastores e a maioria dos pastores são soberbos, né? Soberbos, orgulhosos, não tem a humildade de dizer assim: olha, eu errei muitas vezes, né? Eu fiz muita coisa errada, né? Não porque eu queria errar, mas porque eu não tinha luz das escrituras completa, e agora me saltou luz, e eu estou tendo novas revelações. Não é porque as revelações são novas, mas é porque o entendimento é novo, irmão. E aí muitos pastores, querido, eu tenho milhares de pastores amigo meu, no meu grupo, no WhatsApp. Quando eu falo para ele, eu falo: querido, você tem que se expor, você tem que abrir a sua boca e dizer à sua igreja a verdade, que existe uma diferença radical entre evangelho da graça e evangelho do reino, e quem não entende o evangelho da graça nunca entrará no evangelho do reino dos céus. Então, e eles dizem: não, como que eu vou dizer isso na igreja? Você está doido se eu dizer isso? O que eles vão pensar de mim? Eles vão me abandonar e vão para outra igreja. Você está entendendo, querido? Há uma luta, né? Uma luta muito forte no coração das pessoas. Por quê? Porque se você entende o evangelho da graça e o evangelho do reino, tudo que ficou para trás muda na sua história. 1 Coríntios 3,8, vamos lá. Então, querido, por exemplo, porque eu não sou mais pastor da Igreja Batista Nacional, né, da Convenção CBN. Por quê? Porque eles não aceitaram, né, eles não pararam para ouvir. O problema dessas pessoas que têm um coração soberbo, né, não são humildes para parar e ouvir. Como eu fui na minha época 3 anos atrás. 3 anos atrás, quando, né, o pastor Ronaldo Borges, o pastor Eduardo Reis, né, o próprio pastor que estava conosco aqui, falou do evangelho da graça e do reino, eu fui humilde, eu parei e eu disse: olha, esse negócio aí, eu sou contra, esse negócio aí eu não aceito não. Mas eu não poderia dizer para a pessoa assim: olha, não concordo com você, se eu não ouvisse essa pessoa, se eu não fosse educado o suficiente para sentar e ouvir. Então eu peguei uma Bíblia, sentei um caderno, uma caneta, coloquei os vídeos, sentei com eles, comecei a ouvi-los a dizer, e dizia: onde está isso na Bíblia? E ele me mostrava, a ponto de eu dizer: olha, o que você está fazendo vai contra tudo que eu penso, mas o que você está dizendo é uma verdade, porque está nas Escrituras, eu preciso me aprofundar nisso. Foi quando praticamente eu fiquei 8 dias sem dormir, querido, estudando todo o tempo, 8 dias, a me dar até um ataque de ansiedade, porque eu queria aprender, eu queria entender aquilo que era novo ao meu espírito, não era novo nas Escrituras. O apóstolo Paulo falou disso, mas era novo para o meu espírito, a ponto de eu entender o evangelho da graça, e entender que por muitos anos, eu sou pastor desde 2003, desde 2003 eu sou pastor. Então você imagina quantos anos não contando uma mentira, mas não contando uma verdade plena. Entendeu, querido? Por isso eu desafio você, querido, se você quer aprender sobre o evangelho da graça, o evangelho do reino, se você quer aprender e ter profundidade, escatologia, né, os tempos dos fins, as profecias ali de Daniel, me procure, tá? Entra aqui no meu WhatsApp particular, eu vou mandar para você. Teremos o maior prazer de poder ensinar, compartilhar. Querido, talvez você vai terminar de me ouvir e vai dizer assim: pastor, não concordo com você, não concordo com o que o senhor está dizendo, isso é herético, não está na Bíblia.
eu vou ficar muito feliz com a sua educação e com o seu amor, porque pelo menos você ouviu. Entendeu, irmão? Vamos lá, 1 Coríntios 3, versículo 8. Posso ler? 1 Coríntios 3,8 vai dizer assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Então para pensar, querido. Nós não seremos, entraremos no reino e receberemos galardão pela fé. Pela fé eu recebo a graça. E a graça salvadora, salvífica, como disse aí o pastor Altair, ele me leva ao reino, porque pela graça, agora um favor que eu não merecia, esse Espírito começa a trabalhar, e agora pelo meu trabalho, segundo as obras que Deus preparou para mim, eu recebo o meu galardão, a minha recompensa no reino milenar. Vamos ver mais um texto, Colossenses capítulo 3. Versículo 23 e 24, querido, vamos lá. O Sandro Lucas está aí conosco, né? Seja bem-vindo. Deus te abençoe, filho. Que bom que você está aí. 23, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, de toda a sua alma. Coração na Bíblia significa alma. Como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Mas quem fizer agravo, receberá agravo. Quem fizer agravo, receberá disciplina. Receberá o agravo. Então, se eu fiz agravo, eu receberei o agravo. Que agravo? Né? A disciplina no milênio. Que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, nem todos no milênio, querido, receberá recompensa. Mas aqueles que não receber recompensa, receberá agravo. O que? Disciplina. Entenderam aí? Vamos lá, eu vou ler mais um texto, nós vamos mudar de assunto. Romanos 4:4. Estou dando texto para você como base bíblica. Você entendeu? Para você depois ler o contexto. Lê o contexto, busca as conexões aí dos textos e você entenderá que o que eu estou falando não é balela, querido. É um assunto seríssimo, que nós temos que morrer por ele trabalhando. Todos nós que conhecemos a graça e o Evangelho, nós temos que morrer trabalhando enfadonhamente até se cansar nesse propósito. Romanos 4:4 vai dizer assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que o Senhor está dizendo? Olha, aquele que faz a obra, qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça. Não é pela graça que eu faço obras, é por graça. Não é para receber a graça, a salvação eterna, que eu faço obra, mas é pela salvação que eu faço as obras, porque eu já recebi, mas é segundo a dívida. Por quê? Porque se eu fiz, Deus está dizendo no seu texto que Ele está com o seu galardão e vai galardoar todos aqueles que fizerem obras. Quando eu cumpro a vontade do Pai, Deus fica endividado, entre aspas, se Deus pode ficar devendo para mim, né? Lógico que não, mas Ele se compromete e me dá o galardão no reino. Entendeu até aí, querido? Olha só, vamos lá. Pastor, a terceira diferença entre Evangelho da Graça e receber a salvação
e evangelho do reino dos céus, o reino milenar, e receber o galardão. Terceira diferença: a primeira é a posição legal e a posição experimental, a segunda é como recebemos cada um dos dois, e a terceira, quanto tempo cada um dos dois tem. Quanto tempo a duração? Então vamos lá. O evangelho da graça, salvação eterna, já diz, é eternamente. É eternamente. Então, porque quando eu recebi a salvação eterna pela graça, o evangelho da graça, eu recebi, vou dar um exemplo aqui, eu recebi uma entrada, um bilhete para a salvação eterna, que é após o milênio. A salvação eterna é para o reino eterno de Deus, aonde Deus vai reinar sobre a terra, através do corpo de Cristo. Entendeu? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 27 em diante, vai dizer que o Filho, Jesus Cristo, vai entregar o reino a Deus depois que ele colocar todos os inimigos debaixo do seu pé. Depois que ele vencer todos os inimigos, ele vai entregar o reino ao Pai. E aí nós seremos um reino eterno, porque será eternamente. Então a minha salvação, ela dura eternamente. Ela dura eternamente para mim, eternamente para o Sandro, eternamente para a Emiliane, para o Altair, né, e para a Cris, e para todos que estão aí. Mas o reino milenar, não. O reino milenar já se diz, reino dos céus é 1000 anos, só durará 1000 anos. Então eu vou reinar sobre a terra juntamente com Cristo 1000 anos, nada mais, nada menos. Entendeu? Porque no reino dos céus não há galardão. No reino eterno não há galardão. No reino eterno não há recompensa, porque todos seremos eternos. O único que vai reinar é o próprio Deus sobre toda a terra. Olha aí, o irmão Sandro Lucas diz: tenho acompanhado o pastor nas últimas ministrações, concordo plenamente contigo. Admiro a coragem de pregar e expor sobre esse assunto tão desconhecido da maioria dos salvos, e muitos não têm coragem de pregar. Glória a Deus, Sandro. Fazemos tudo isso porque Cristo fez tudo por nós, né, filho? E eu declaro que você, aonde você mora aí, você será um agente do reino, tá? Aonde você também será usado de uma forma poderosa, tá? Não tenha medo, Sandro, de abrir escolas, como eu faço aqui, imersões. Se precisar de material, se precisar, estou aqui à disposição. Posso também ir aí, nós fazemos junto. Não pare, tá? Nem que seja 1, 2, 3 pessoas, 4, mas faça a sua imersão, faça a sua escola, vá para o Facebook, vá para o Instagram, grave vídeos, querido, não pare. Não importa quem está. Por exemplo, olha, nós temos 9 pessoas online, mas eu estou extremamente contente e feliz porque são 9 vencedores. Amém? Isso mesmo, Sandra. Juninha, seja bem-vinda. Sandro, isso mesmo, o reino milenar é 1000 anos. E nós vamos ver um texto, vai para Apocalipse capítulo 20. Vamos ver sobre o reino eterno primeiro. 1 Coríntios, reino eterno, 1 Coríntios 15, que é o texto que eu disse de cor, mas vamos ler. 24 até o 25, até o 26. 1 Coríntios 15, do 24 a 26. Ele vai falar que o reino será eterno. Ele diz assim, ó: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Então, após o milênio, Cristo vai entregar o reino a Deus. Vamos ler o 23? Ele diz assim, ó, 21. Ele diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, depois as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus. Então Jesus, ele vai no milênio purificar todos, vencer os inimigos, prender Satanás por 1000 anos. Ele vai fazer tudo o que tem que fazer. Depois que ele terminou os 1000 anos, ele entrega o reino a Deus, e aí Deus vai destruir Satanás,
e condenar eternamente os incrédulos, será lançado no fogo eterno, né, onde será eternamente atormentado, e aí viveremos o reino eterno. Olha, e quando houver aniquilado todo o seu império, e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo do seu pé. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Entendeu, querido? Então a morte é o único inimigo. Quando ele eliminou a morte, então se cumpre, ele entrega o reino a Deus e será reino eterno. Até lá será reino milenar. E quanto tempo é o reino milenar? Já diz, mas eu vou dar um texto, Apocalipse capítulo 20, eu vou dar um texto para que você possa anotar esse texto. E se alguém perguntar, mas qual é a prova que o reino será, está escrito aqui, entendeu? Vamos ler esse texto, vem comigo. Capítulo 20 de Apocalipse, do 1 ao 6. Querido, presta atenção. Nós lemos muitos aqui, muitas pessoas me perguntam, pastor, por que o senhor lê tanto texto? O senhor deveria explicar mais, querido. Não adianta eu falar e não te dar a prova bíblica, para que você conecte texto. A conexão do texto que vai fazer diferença para a sua vida. Por quê? Você vai declarar, pastor Fábio não está falando bobeira, ele está falando aquilo que está escrito na Bíblia. Entendeu, querido? Então vamos lá, ele diz assim, ó, capítulo 20, o tema do capítulo 20 é de Satanás aprisionado por 1000 anos. Porque quando Cristo descer para a terra, depois do arrebatamento, no final dos 7 anos da grande tribulação, ele vai descer para a terra, ele vai pegar o falso profeta e o anticristo, vai lançar em vida, com corpo, alma, corpo e espírito, no lago de fogo eternamente. Eles já vão ser condenados, de uma vez. Mas ele vai pegar Satanás e vai prender no poço do abismo, onde estão os anjos que, lá em Judas capítulo 9, coabitaram com as mulheres lá em Gênesis 6, e nasceu os gigantes, os neofinins, os teofinins. Então, ele ficará preso por 1000 anos, porque a obra que Deus tem com Satanás ainda não terminou. Ele ainda tem que voltar no final do milênio para corromper todas as nações da terra, que são as nações incrédulas, que nunca creram. E outro dia nós vamos fazer uma live só sobre isso. Na verdade, essa live ela já está programada para esse horário, o horário da noite, que são as 7 profecias do reino, Mateus 23, 24 e 25. Aí ele vai dizer assim, ó: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia nas suas mãos, uma prisão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Vai ficar preso por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois disso importa que seja solto por um tempo, ok? Nós poderíamos até parafrasear o tempo aqui como 1 ano, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. 4. Agora ele vai começar a dizer o que vai acontecer no milênio. Ele diz: vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado poder para julgar. Esses são os vencedores, os que subiram antes dos 7 anos da grande tribulação. E foi-lhe dado poder para julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados. Esse é durante os 7 anos da grande tribulação. Foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa, nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entendeu, querido? Agora ele vai dizer lá, ó: mas aos outros mortos, que é os incrédulos, não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Agora ele vai dizer aos salvos derrotados. Esta é a primeira ressurreição. Qual? Essa do arrebatamento, do rapto que vai para o trono e dos degolados. Aí ele vai dizer, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, porque são salvos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, no rapto. Se tem a primeira, porque tem a segunda. Entendeu? Ele diz a primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.
Por quê, querido? Porque durante o milênio, aquele que for cumprindo a sua sentença, a sua disciplina, ele vai subindo para o reino e vai reinar também com Cristo. Entendeu? Então, querido, essa é a diferença. Terceira diferença entre salvação eterna, né, o evangelho da graça e a vida eterna, a salvação eterna, e o evangelho do reino dos céus, do reino milenário e a recompensa, é qual a duração deles. Um será eternamente, que é o evangelho da graça, salvação e vida eterna, e o outro durará somente 1000 anos, um período de tempo onde Cristo vai estar reinando na terra. Entendeu ou não? Amém? E a quarta diferença, pastor? Nós vamos mais 20 minutos, tá? A quarta diferença. A quarta diferença é quanto ao sofrimento. Quanto ao sofrimento. Por exemplo, pastor, para receber o evangelho da graça, qual é o grau de sofrimento? Para receber o evangelho do reino, qual é o grau de sofrimento? Então vamos lá. Primeira diferença, a posição legal ou a posição experimental. Um é legal, deveria receber o reino, mas não vai receber porque não está experimentando o reino. Segundo, a diferença é como recebemos cada um deles. Como recebemos? Um recebemos pela fé em Cristo Jesus, o outro recebemos por obras. Terceiro, quanto à duração? A duração, um terá vida eterna, é para sempre, que é a salvação, e o outro será somente o reino dos céus, que é o governo, será somente por 1000 anos. Quarto, quanto ao sofrimento? Vamos lá, a salvação não depende do sofrimento algum, nenhum. Entendeu? Da penitência alguma, mas o reino às vezes implica em sofrimento e privações. Então o evangelho da graça, a salvação eterna, não implica em nenhum sofrimento, nada. Não implica em eu fazer nada, nem penitência, nem sofrer, nem pagar voto, muito menos amar a Deus. Nem isso me é pedido, porque o Senhor me amou e me elegeu e enviou a salvação a mim. Eu só amo Ele porque Ele me amou primeiro e me alcançou, ponto, tá? Então a diferença é que a graça, o evangelho da graça não tem sofrimento nenhum, mas para o reino, muitas vezes, você pode ser um cara que não vai sofrer muito, porque as suas obras pelo qual Deus preparou para você, não mas talvez Deus vai fazer você ser como Paulo, né? Talvez você é o Ananias que orou por Paulo e curou ele, batizou ele, não sofreu quase nada, mas Paulo teve um grande sofrimento de evangelizar toda a Ásia e a Europa. Olha aí a diferença. Mas algo para o reino, ela de alguma maneira terá sofrimento. Vamos ver isso. Para ser salvo não tem que ser pobre. Para ser salvo não tem que ser pobre. Ninguém crê que para ser salvo tem que vencer. Tudo, pois, ultimamente tem havido até muito risco e pessoas famosas na igreja. Olha só, até muito ricos e pessoas famosas na igreja, porque para ser salvo, você não precisa abrir mão de nada, você não precisa abrir mão de nada, você não precisa mudar nada, você só precisa crer e confessar. Que doideira é essa, pastor? Isso é heresia, não é não, meu irmão, está na Bíblia. Você vai contra ela? Não dá para ir contra a Bíblia. Para ser salvo não depende de nada de mim, querido. Depende de nada que eu faça ou deixe de fazer. Você entendeu? A salvação não implica em sofrimento a mim, mas o reino, sofrimento e privações. Isso mesmo. Perfeito, Lucas. É isso mesmo. O livro o Evangelho do Reino, do pastor Otmani, explica isso de uma forma poderosa. Olha só, ele diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 8, mas o que diz? Mais o que dizer? Ou mais que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Até esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então não há sofrimento, não há nada que eu faça, eu só creio e confesso. Agora o reino é diferente, o reino sim, mas o reino é diferente. Uma vez que eu sou salvo, mas sou avarento, mesquinho com o meu dinheiro, ou não vou receber a recompensa, eu não vou receber a recompensa da parte de Deus, eu não vou ser um vencedor. E é muito difícil um rico ser um vencedor, pois eles amam muito o seu dinheiro. É isso que Jesus estava dizendo. Muitos não conseguirão entrar no reino. Por quê? Porque eles amam a riqueza. O Deus deles é o Deus Mamon. É o Deus que se exige. O dinheiro não é Deus. É quando eu pego o dinheiro e faço do dinheiro a minha adoração. Ele exige adoração, ele exige a minha vida para ele. Entendeu? Por isso que o Deus Mamon reina na minha vida. Mas eu preciso permitir o reino de Cristo em mim. Então, na salvação não exige nada, mas o reino me exige tudo. Por isso que nós temos um lema aqui: a graça não me cobra nada, mas o reino me toma tudo. Tem até uma frase que eu sempre posto no Instagram, eu digo assim: se a graça não te abalou, se abale por não estar abalado por ela. Porque a verdadeira revelação da graça, eu não preciso ter nada para receber, mas ela é tão impactante que ela me faz abandonar tudo para seguir o reino. Esse livro é tremendo, eu tenho ele em PDF, quem quiser eu envio pelo WhatsApp aí, Evangelho da Graça, do pastor Otmani. Esse ensino, por exemplo, que nós estamos fazendo é baseado nesse livro, sabe? Ele é muito completo, ele fala desde a salvação da graça ao reino dos céus. Na verdade, Lucas, Sandro, esse foi o melhor livro que eu li. Foi a partir dele que meus olhos se abriu. Aí esse aqui é o segundo livro melhor que eu já li. Olha aí, tá vendo aí, Sandro? Eu tenho ele em PDF também, posso mandar em PDF para vocês. Esse livro é Como Negar a Minha Vida na Alma para Viver a Vida do Espírito para o Reino. Ele é do nosso irmão Dong Yang Lan, né? Ele foi diácono, ele foi discípulo do pastor Otmani. Ele esteve com o pastor Otmani e ele escreveu esse livro, Os Perigos do Lado Bom da Alma. O que é os perigos do lado bom da alma? Né? É aquilo que eu falo, tadinho, mas Deus não vai me deixar de fora, mas eu queria tanto, gosto tanto de fazer isso. É o lado bom da alma, parece ser bom, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é do bem e do mal. A árvore do conhecimento que me dá livre-arbítrio, o reino de mim mesmo, a independência de Deus, ela é bem e mal. Então eu não vivo pelo que é bem ou pelo que é mal, eu vivo pela vontade da palavra de Deus, a vontade de Deus, pelas obras a qual Deus preparou para que eu andasse nela. Isso, Lucas, obrigado. A graça não me cobra nada, mas o reino me cobra tudo. Perfeito. Está entendendo, querido, como é extraordinário? Vamos ler um texto que nós poderemos explicar um pouco, por exemplo, a vida de Paulo, né? Vamos ver, Mateus 19, vamos lá. Lucas, eu te envio sim. Assim que eu terminar a live aqui, daqui mais 10 minutinhos, eu já envio em PDF para você, você imprime ele e cai para dentro dele. Se você precisar de outros do mesmo autor, que é o pastor Dong Yang Lan, eu comprei, só dele, eu tenho esses, mas eu tenho mais uns 40 ali atrás de mim, que são deles, entendeu? E é dele que eu tenho me aprofundado muito, e do pastor, do irmão que também caminhou com o pastor Otmani, chamado Witzes Lin.
né? Eram 3 grandes homens, era o Christian Shin, o Itzan Lin e o pastor Dong Yang Lan. Então, por exemplo, do Itzan Lin, eu tenho quase todo o material dele também, muito bom, espetacular. Por exemplo, toda a minha imersão de escatologia é dele, entendeu? Da explicação dele, né? E além de eu seguir o pastor Ronaldo Borges e o pastor Eduardo Reis aí nas redes sociais, né? Então, assim, é tremendo, tá, queridos? Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 19, versículo 12, e mais um texto e a gente já ora, terminando por hoje. E aí, irmão, só na segunda-feira, tá? Segunda-feira nós voltamos, que amanhã é domingo, né? E domingo nós nos dedicamos aí ao culto, né? Se preparar, nosso culto ainda esse domingo é online, né? Porque ainda estamos com o decreto, né? Espero em nome de Jesus que o Brasil vai acordar e vai pegar esses prefeitos e vão colocar os prefeitos aonde eles têm que estar, porque na verdade eles são funcionários do povo, não é eles que mandam no povo, é nós que declaramos, né, e direcionamos o nosso país, mas a gente, como diz, né, o povo tem o líder que merece. Vamos lá, Mateus 19, 12 vai dizer assim: vamos ler a partir do 11. Ele, porém, lhe disse, presta atenção, ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Então presta atenção, olha que tremendo isso aqui, Lucas. O Senhor está dizendo, ó, nem todos podem receber essa palavra. Por quê? Somente aqueles a quem o Pai concedeu, a quem o Pai abriu o coração e entregou essa revelação. Então nem todos entenderão o propósito do reino, entrarão no reino, pagarão o preço do reino, porque Deus tem escolhido aqueles que entrarão lá. 12. Porque há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe. Desde o ventre essa pessoa já é eunuco, né? Não terá relação com mulheres. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, o recebe. O que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, tem pessoas que ela já nasceu com esse desejo do reino. Tem pessoas que outros induziram ela, ajudaram elas, mas tem uns que se fizeram eunuco. É aqueles que negaram a si mesmo, negaram as obras da carne. Não, da carne, quando eu digo, não é ter relação com mulher. Aqui está dizendo que ele se fez eunuco literalmente, para não ter relação, como Paulo, por exemplo. Paulo não casou, mas ele está dizendo, não viveu casado, né? Porque nós cremos que Paulo era casado, mas ele se fez eunuco pelo reino, porque ele dizendo assim, olha, eu prefiro não me relacionar, não ter uma relação, né, com mulheres, no sentido de perder, não que ter relação com a sua esposa é perder tempo, mas ele está dizendo assim, porque mulher na Bíblia nós podemos traduzir como igreja, como denominações. Então ele está dizendo assim, olha, ele se fez eunuco, ele abriu mão de algo tão bom, ele abriu mão das suas vontades por causa do reino dos céus. Por isso que ele está dizendo que nem todos recebem essa palavra, né? Abraça essa palavra, porque, querido, entrar no reino dos céus é o que o irmão Lucas escreveu aí. A graça não me cobra nada, mas o reino me toma tudo, me cobra tudo, entendeu? Porque para o reino eu dependo totalmente da graça em mim, transformando o meu ser a ponto de eu negar a mim mesmo até a morte, para viver o propósito eterno do Pai. Entendeu, querido? Esse é o nosso grande desafio. Isa Rodrigues, Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Quem sabe um dia, né, Sandro? A gente consegue aí, o Sandro e a Isa, a gente consegue ir aí na vossa cidade, né? Para a gente fazer uma imersão, compartilhar a palavra junto, aprender junto, né? Eu sei que eu tenho muito para aprender com você, com o vosso pastor, né? E nós podemos talvez compartilhar
os nossos conhecimentos. Querido, eu quero orar com você, agradecido assim de todo o coração mesmo, tá? Espero que, né, nessa quarta diferença, que é a diferença do sofrimento, a graça não me pede nada, eu não preciso oferecer nada em troca da graça, mas o reino eu preciso dar tudo que tenho a Ele, é permitir o governo dele na minha vida. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por esses irmãos, obrigado pela tua revelação no nosso espírito. Eu sei que nem todos receberão e suportarão essa palavra, como diz o nosso amado pastor Eduardo Reis, nem todos suportam, mas Senhor, traz a tua palavra no nosso coração, enche o nosso coração, nos abre o nosso coração para que o teu governo seja completo em nós. Entrega, Senhor, nas nossas mãos a oportunidade, que os nossos dons sejam multiplicados para as obras do reino, frutos, que a sua graça transforme a obra que está dentro de mim, que eu possa a cada dia se tornar uma árvore frutífera para o reino. Pai, eu abençoo o Lucas, eu abençoo o irmão Altair, eu abençoo os irmãos aqui de Colorado, de Ariquemes, de Montenegro, eu abençoo esses irmãos, eu declaro a tua paz e o teu poder. Creio na tua manifestação da tua glória e da tua graça. Por isso nós abençoamos e creio que às 9 horas da noite, às 21 horas, estaremos aqui junto com as 7 profecias do reino, aprendendo um pouco mais sobre a palavra. Por isso, muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, querido, Deus te abençoe, a todos os irmãos aí, que a graça e a paz estejam com vocês, um beijo no coração, e se você puder estar conosco às 9 da noite, não perca, estamos falando das 7 profecias do reino, dos sinais dos fins, não perca, fica na paz, e Deus te abençoe.